Bom, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. O nosso segundo encontro. Eu já tô com uma intuição de que a gente não vai conseguir esgotar esse ensaio ainda hoje. Eu acho que esse ensaio é muito denso, né? Certamente, se esse livro tivesse sido editado de outra forma, ele eu acho que ele valeria uma edição só com esse ensaio, talvez numa edição mais bonita, mais premium ainda, sabe? Livro de arte, assim. Eu acho que esse livro tem um potencial para ser uma coisa dessa. Aí, só alguns avisos rápidos. Como a gente não tem ninguém novo aqui, eu tinha me preparado para fazer uma apresentação rapidinho, igual eu fiz semana passada, é, do funcionamento do clube, mas como estamos entre pessoas que já estavam, a gente pode pular essa formalidade. É, Só uma coisa que eu queria dizer, queria agradecer às pessoas que contribuíram, muito obrigado. É, Chega muito em muito boa hora esse dinheirinho, então todo mundo que contribuiu, muito obrigado. Quero dizer também que eu vou sortear lá entre os que estão no grupo do WhatsApp hoje, porque hoje eu pensei assim, vou dar até hoje, né? Segundo dia. As pessoas que estiverem no grupo, mesmo que não estiverem aqui hoje, eu vou jogar lá um link, porque aí todo mundo se cadastra e aí o próprio negócio sorteia, e a gente evita conflitos de interesses. Aí quem ganhar eu mando por correio ou entrego pessoalmente, tá embaladinho. Bom, dito isso, bora. Então, é, no encontro passado, a gente avançou até mais ou menos o meio do ensaio. Até o meio do ensaio no sentido de páginas. Porque esse ensaio, relendo novamente, eu percebi que, na verdade, ele está estruturado em três blocos. E eu acho que valeriam investidas separadas nesses três blocos. Então, no primeiro bloco, ele está falando dessa coisa, desse mito da narrativa das amálgamas das três raças, né? E aí, basicamente, fazendo aquele diálogo que a gente já conversou, né? Que ele articulou aí o Gilberto Freire e o Câmara Cascudo, fez uma crítica. É, E aí ele desemboca essa crítica naquela ideia em que você tem esse esquema aqui, né? Esquema lógico, né? A partir do Cascudo e a partir do Gilberto Freire, a gente entra numa de que a gente pode chegar numa concepção de que a culinária brasileira é fruto de três matrizes étnicas. Beleza. Então, você tem três matrizes étnicas numa reta. E na outra, você tem o Brasil dividido por região e estados. Só que uma divisão de regiões e estados que é artificial. Ou seja, você tinha um território organizado de uma maneira muito mais complexa e muito mais ampla, como é toda a nação, né? Mas no Brasil, especialmente, porque você tinha muitas nações indígenas, várias nações africanas e alguns povos europeus aqui, né? É, e divide burocraticamente, com base numa lógica da formação dos estados nacionais, isso dentro de um território. E aí, toda a literatura que vem depois desse processo, é, tende a fazer essa associação. Então, ou seja, no Maranhão as contribuições são mais africanas, por uma certa ideia de que por uma certa ideia não, porque o censo do Maranhão mostra uma população mais parda e negra do que em outras regiões do Brasil. Só que quando você vai olhar mais de perto, Maranhão, por exemplo, só como exemplo, tem uma influência francesa direta. Teve uma imigração francesa pesada nessa época ali. Assim como, por exemplo, em outras regiões você tem uma influência holandesa, em algumas regiões você tem uma. Ou seja, isso não funciona dentro dessa ideia simples de três matrizes étnicas e estados e um país, né? Uma coisa única. É, Você cai nessa ideia. No entanto, isso passa muito longe, né? Então, ou seja, um resumo do que a gente já tinha visto, né? Isso passa muito longe da ideia de que não existam três matrizes étnicas. Elas existem. A questão é que elas não participam em condições de igualdade da constituição disso que é o modernismo, que uma certa sociologia, que uma certa antropologia, que uma certa teoria de conhecimento é,
isso não corresponde a essa tradição, né? Que essas matrizes de conhecimento normalmente chamam de Estado-nação, né? É, ou seja, existem três matrizes étnicas. No entanto, o Dória vai analisar nesse segundo bloco, que é o que eu acho que nós vamos discutir hoje, que é o que nós vamos conseguir discutir hoje, é, pensando o que foram as contribuições das matrizes étnicas. E aí, avançando um pouco nessa ideia de que qual ingrediente cada uma traz, qual técnica cada uma traz, como que essas coisas se misturam, né? Ou seja, o que o Dória soma para fazer a análise é um pouco do contexto social, político desse contexto. E é isso que eu proponho que a gente reflita e foque aqui. Que a gente tente pensar através do que a gente leu no texto, através do que a gente já sabe, traz de bagagem, a partir de uma certa imaginação que as discussões podem levar, para a gente pensar como que essas três matrizes étnicas que existem compõem uma culinária, seja ela nacional ou não nacional, dentro dos seus territórios. Isso é muito importante, porque o que o Dora questiona é uma ideia de uma culinária que traduza um Estado-nação. Não é a ideia de que esse território não tem uma característica, uma cultura, uma tradição, tá? E aí ele começa a analisar essas contribuições a partir. Ele coloca como contraste uma frase do Silvio Romero que ela sintetiza muito bem depois o que o modernismo, o que a sociologia, o que a antropologia vai dizer, que é o seguinte: temos a África em nossas cozinhas, portanto, enfatizando uma coisa do fazer, né, da prática da culinária, como as Américas em nossas selvas, e as selvas oferecendo um certo conjunto de ingredientes, e a Europa em nossos salões, oferecendo uma técnica refinada, ou seja, mas não é a técnica de quem faz, é a técnica de quem ensina como faz. Tem uma posição de hierarquia nisso, em relação aos africanos, por exemplo. E outra coisa, em relação à etiqueta, vários povos indígenas e povos africanos tinham como etiqueta, uma etiqueta própria, por exemplo, o não uso de talher. É com os portugueses que se introduz, principalmente a partir dos franceses, então é tardiamente no processo colonial, mas eles participam nesse sentido. Apesar de super racista, o Silvio Romero e essa frase que ele coloca, depois essa lógica é encampada de novo pelo Gilberto Freire e depois pelo Câmara Cascudo, mas o Câmara Cascudo ameniza isso. Então, assim, como que o Dora elabora a contribuição dessas três matrizes étnicas? Começando pela herança metropolitana, né? É, porque nós estamos falando isso faz muito sentido, porque nós estamos falando de uma relação entre colonizador e colonizado, né? É, e ter algumas contribuições mais gerais, do ponto de vista culinário mesmo, que os portugueses oferecem, né? Primeira coisa, eles apresentam para o Brasil, no sentido de uma cultura alimentar, alguma coisa que hoje a gente chama de uma cozinha rural europeia, que lembra muito a cozinha da paulistânia, por exemplo, e, consequentemente, lembra um pouco da cozinha das nossas casas. Isso aqui são coisas que a gente usa muito. Isso aqui foi uma coisa que a gente incorporou muito forte. Foi, primeiro, a tradição dos doces. Pensa, o doce, nessa acepção que nós temos hoje, né, como fruto do açúcar, basicamente, o açúcar é totalmente central no nosso doce, só um contraponto, é possível fazer doce com fruta também, né? Então não é açúcar adicionado, né? Não é sacarose, é frutose, né? É outro doce, né? Esse doce que é com base em açúcar de cozinha. Isso só pode ser possível para os africanos e para os ameríndios a partir da contribuição dos europeus. E aqui os portugueses têm uma função muito importante porque os portugueses eles oferecem a tecnologia marítica e náutica, né? O que destaca Portugal nesse contexto das grandes navegações é a técnica que eles têm para isso. Então, se nesse momento o açúcar se difundiu, Portugal tem uma função fundamental. Outra coisa, o trigo como base de cereal, que depois vai substituir tanto o milho quanto a mandioca como principal oferta de carboidrato. O porco,
não se comia porco aqui, ainda que lá na frente o Dória vai relativizar isso, dizendo que existem achados arqueológicos, que parece que tinha alguma coisa próximo de um porco. Não sei direito o que ele está falando, né? Fiquei pensando até, mas enfim, como hábito culinário é o porco, né? Era muito mais comum o consumo de peixe, o consumo de tartaruga, o consumo de macaco, né? Eram proteínas muito mais preferidas, né? Tortas, que eles chamam de pastelão, né? Mas que para nós é muito parecido com uma torta. Alho e cebola, muito importante. A gente acha que vem dos franceses, mas no Brasil chegou pela via dos portugueses. O coentro e as vísceras. Isso são contribuições assim, ó, que vieram e ficaram, né? Outra coisa que eles cumpriram foi uma função de ser um certo integrador culinário do mundo nessa época. Que como eles estavam à frente do processo de navegação, no sentido técnico da construção dos navios, os navios navegavam muito mais rápido, eles foram integradores culinários. Então, por exemplo, você pega várias espécies de frutos que são nativos da Índia, da Inglaterra, desses lugares que eles circulavam também, e eles conectaram não só uma certa culinária deles, como uma culinária dos outros lugares que eles estavam tentando dominar, ou dominando, ou estabelecendo relação comercial. E ficando nesse lugar de colonizador e fazendo outro de colonizado, eles colocam e usando o dispositivo de racialidade como uma estratégia, eles fazem com que a culinária também expresse uma certa distinção de classe e de raça. Então, assim, a instituição daquilo que o Dória vai chamar de uma cozinha de elite, de uma cozinha popular, passa diretamente por esse mecanismo colonial que eles estão colocando em prática. E por fim, no século XIX, na França pós-napoleônica, o mundo inteiro começa a se afrancesar. Da mesma forma como acontece com os ultraprocessados, na metade do século XX, né? Portanto, muitos séculos depois, né? Mas assim, é um processo meio parecido, né? Paris ocupando esse lugar de referência mundial e com uma técnica muito elaborada, muito complexa, com isso muito bem documentado em texto, se torna uma referência em termos de culinária, isso se expande para o mundo, isso chega em Portugal e chega na colônia. Então, no século XIX, você tem uma virada da tradição, mas continua numa matriz europeia, né? Então, o Dória analisa que o que acontece, basicamente, é um processo de uma assimilação da culinária ocidental. Eu coloquei na exposição passada também, mas eu trago de novo porque eu acho que ele é muito expressivo. Eu trago até em outro slide de novo a outra parte dessa pintura do Debré aí, né? Que eu acho que ela é muito curiosa para a gente entender, por exemplo, essa influência da França, né, nas vestimentas dos servos. É só comparar, por exemplo, as roupas da corte portuguesa, quando você olha as pinturas e tal, né? Era uma roupa bem diferente, né? Aqui você já percebe assim, uma referência bem, bem explícita a modos franceses, né? Então acho que essa pintura ela é boa e tem vários escritos do Debré falando sobre isso, né? É interessante para a gente perceber como é que isso influencia a elite, né? E é interessante também para a gente pensar essa relação, né? Muito do negro na cozinha, né? Que o Gilberto Freire traz, mas aqui o negro está em outra posição, né? Ele não está na posição de cozinheiro, né? Ele está na posição de um mordomo, de um garçom, né? Que talvez seja interessante para a gente pensar também uma certa política racial das ocupações, né? Bom, em síntese, a contribuição do português a partir do Dória é essa. Aí ele coloca, acho muito curioso como ele coloca os indígenas e os negros, né? A primeira pergunta que ele faz né? A questão que ele coloca né? O que os colonizadores fizeram das culinárias indígenas? E aí tem três aspectos fundamentais, né? Primeiro deles é que numa relação entre dominadores e dominados, quem tem mais densidade tecnológica tende a dominar o outro. Tem uma questão aí para a gente pensar, né? O Thiago trouxe uma coisa no último encontro que eu achei muito interessante, né? Dele falando da questão epistemológica, né? Que, por exemplo, só um exemplo, né? Um outro exemplo que pode ser pensado como uma tecnologia bastante complexa também. Tem alguns povos ameríndios que acreditam que a floresta amazônica não é fruto de um processo natural, que aquilo é fruto de uma ação humana. Foram seres humanos que cultivaram aquilo. Então, se isso for verdade, considerando toda a lógica ecológica que recai sobre aquilo,
quando os portugueses chegaram, você já tinha uma tecnologia violenta de cultivo, de plantio, de cuidado, de condições de vida, etc. O que existia aqui, e aí é difícil de tancar, né, digamos assim, esse argumento do Dória, é que assim, você tinha uma tecnologia náutica muito desenvolvida, uma tecnologia de comércio, de culinária, um monte de coisa que é específico dos europeus e que tem um valor em si. E aqui um outro conjunto de coisas, de outra ordem, de outra epistemologia, de outro modo de vida. Então, será que o que produz dominação, de fato, é a densidade tecnológica? Eu não consigo pensar isso. Eu acho que é meio simples essa visão. Mas o Dória diz isso. Ele parte desse princípio da dominação. Primeiro ponto. Segunda coisa para constatar. Não tem como analisar a culinária indígena como uma coisa. É muito mais difícil analisar a culinária. É muito mais difícil você fazer uma matriz de culinária indígena do que uma matriz de culinária europeia. Porque aqui nós tínhamos milhares de povos, com centenas de línguas. O que houve a partir dos europeus foi um processo de dizimação, né, de um genocídio brutal. Então, qualquer análise que a gente for fazer tem que passar por isso aí para a gente pensar assim, nós estamos falando de uma história de eliminação, né? Tipo assim, e a partir disso, como que ficam os ingredientes, como que ficam as técnicas. Hoje eu estava ouvindo uma entrevista do Dória, vindo de Poços para cá, no Spotify, e aí ele estava comentando sobre o processo de refinamento da tapioca. Aí, da tapioca não, da mandioca. Se você pega, por exemplo, a técnica dos indígenas do Alto do Xingu e dos Tupi-Guarani do sul do Brasil, é totalmente diferente. O jeito de fazer. São duas técnicas distintas. E se a gente usa como exemplo, por exemplo, a mandioca, ele cita no texto alguns momentos que existem, como no milho, como na batata, como em vários alimentos, como no feijão, faz mais sentido pensar a mandioca como um grupo alimentar do que como um alimento, dada a variedade de tipos, né? Então, assim, esse genocídio indígena não é só de gente, é também da cultura, dos hábitos, das práticas, de um conjunto de coisas. Então, tem um conjunto de técnicas que vão se perdendo. Esse é um ponto. Outro ponto, a contribuição dos ingredientes nativos. Sim, existe. O milho é um exemplo. Né? O milho é um ótimo exemplo de que houve uma assimilação e um consumo absurdo. O amendoim é um outro ótimo exemplo. O açaí pode ser pensado como um exemplo mais moderno, né? Com a diferença que eu acho que o açaí não se dissipou por necessidade, né? Foi por uma coisa mais simbólica. Mas assim, claro que existem ingredientes nativos, como a goiaba, como o abacaxi, e aí podemos pensar em vários grupos de alimentos para pensar as contribuições, né? Claro que eles foram se integrando, mas, diferente de um reconhecimento de valor, o que o Dória argumenta é que foi uma assimilação, porque não tinha o que comer, né? E aí ele tem uma citação na página 63 que é interessante para a gente pensar um pouco disso, né? É fácil ver como simplificamos a contribuição indígena à culinária brasileira quando insistimos em reduzir a variedade dos alimentos dos povos a umas poucas matérias-primas, como a mandioca e certas frutas, muitas delas vistas como naturais, e não como resultado da seleção artificial promovida por milhares desses povos. Então aqui eu acho que ele traz duas coisas, né? Primeiro ponto, variedade. Primeiro, a variedade interna dentro da espécie. É o exemplo da mandioca. Existiam centenas de mandiocas. Primeiro ponto. Segundo ponto, essa coisa de mandioca e milho é super limitado. Essa tabelinha do lado é boa para pensar isso. Então, comia-se muita batata doce, muito cará. E sim, aí uma grande variedade de milho, porque o milho ele vai se adaptando geneticamente a partir das condições do bioma que ele está. Feijões, abóbora, cará, ou seja, tinha tanto. É isso que ele está falando na citação, né? Mas essa tabela eu acho que ela deixa bem descrita. E a segunda coisa é essa visão de que, tipo assim, isso aqui estava aqui existindo por fruto da natureza, né? E é muito doido perceber quando tanto espécies humanas quanto espécies não humanas, por exemplo, passarinho. Desaparece um passarinho porque está muito calor, porque aumentou a predação, por qualquer motivo natural. É, as espécies vegetais também deixam de produzir. Muitas delas dependem dessa relação planta-animal. Por que não
porque seria estranho que espécies deixassem de existir quando deixa de existir um povo. Então, sim, esse é um ponto, né? Então, ou seja, muitos desses cultivos têm a ver com técnicas de agricultura desses povos, né? Ainda que em outra lógica, em outro formato, né? Apesar disso, apesar dessa diversidade, é importante pontuar o uso do milho como uma grande característica e o uso da mandioca. Aí tem dois povos que estão diretamente relacionados a isso, né? Os Tupi-Guarani adotaram o uso do milho e basicamente basicamente é porque eles ocupam um território muito grande, mas eles pegam ali passando de São Paulo, descendo pela Bacia da Prata, quase chegando até o sul, pelo que o Dória fala, né? Então pega todo o sul do país. Isso talvez explique boa parte da tradição da paulistânia em relação ao milho. Ou seja, quando os bandeirantes passaram por ali, quem devia estar por ali eram os tupis-guaranis, né? E os tupinambás também foram grandes guardiões da tapioca durante um tempo, né? Da mandioca, perdão. Durante um bom período de tempo. Aí tem uma outra citação da página 67 que eu acho que é interessante para pensar a contribuição dos indígenas, né? Em poucas palavras, ao longo de séculos de colonização, os portugueses empobreceram sistematicamente a diversidade dos hábitos alimentares de centenas de povos indígenas. E o resultado foi um Brasil conquistado que não expressa a integração culinária, mas sim uma coleção de ingredientes despidos de sua história de domesticação, como se fossem pura naturalidade, o que esconde o processo dramático de expropriação. Bom, muito bem. Essa pintura aí é uma pintura de 1505, né? Ela está no teto de uma igreja portuguesa que mostra duas coisas. Tem várias análises antropológicas dessa imagem aí. Isso é um negócio que vale, sem dúvida nenhuma, um pouco de atenção, assim, porque ela é muito interessante. Mas, primeiro, tem uma coisa aí que mostra o indígena numa posição ainda de não tanta servidão. Olha para ver como ele está vestido. Claro, isso é uma idealização, né? Parte de uma imagem, de escrito dos cronistas e tal, né? Assim, não quer dizer que isso estava acontecendo, mas dá para entender um pouco da cultura nesses primeiros anos de colonização. Quando a gente cruza essas pinturas, por exemplo, com as representações do século XVII, do século XVIII, você vê que o bicho está pegando de outro jeito, né? Ou seja, tanto que na historiografia é muito dito, né, que o processo de colonização em termos mais estritos se dá a partir de 1534. Então tem um período inicial que aí é muito curioso. O Krenak tem um contraponto bem interessante em relação a isso, que a questão é a seguinte: os portugueses vão ficando mais pretensiosos e mais gananciosos à medida que eles vão estabelecendo também melhores relações. Porque os primeiros que chegavam morrendo de fome, de sede, de doença, de desnutrição, de desinteria. Chegavam muito, muito mal. E muitos dos primeiros portugueses chegaram em costas tupinambás, né? Então, os tupinambás tinham plena condição de dizimar eles antes deles desembarcarem, se eles quisessem, a partir de uma análise técnica do tamanho das populações do local que eles estavam e das embarcações que chegavam, do estado que chegavam as embarcações, e a gente sabe isso por conta das crônicas de viajante, da historiografia portuguesa, né? Então, é muito curioso para a gente pensar assim, sem ficar romantizando, né, os povos indígenas como povos que tivessem uma certa elevação, não é isso não. Mas assim, provavelmente esses povos tinham uma cultura de cuidado muito maior e uma tendência à dominação muito menor do que os portugueses, por exemplo, né? Essa pintura é bem interessante para a gente pensar isso aí, né? É curioso notar também que os portugueses nessa pintura aqui, eles não estão representados como se estivessem com medo ou como se tiver, parece que a impressão que dá é que ambos estão interessados, né? Não sei se vocês percebem isso de outro jeito. Bom, e aí a terceira contribuição, né? Dos escravizados. Essa é bem polêmica. Eu acho que essa aqui é a mais. Eu acho que tem bons contrapontos a ela, né? Mas eu também vejo bastante coerência do Dória, pensando que ele está dialogando com o Gilberto Freire e com o Câmara Cascudo, né? Por que os escravizados não contribuíram para a cozinha brasileira, né? Primeira coisa, essa noção de que os negros estavam na cozinha, que vem lá do Silvio Romero, mas que vem muito forte no Gilberto Freire,
passa por essa tentativa do Gilberto Freire de convencer as pessoas que existia uma relação pacificada. Obviamente que existia uma parcela, sobretudo de mulheres negras, de trabalhadores negros domésticos, que deviam estar submetidos a um regime menos violento que os que estavam no setor, na produção. Os que, com certeza, aqueles que tinham liberdade para adentrar a Casa Grande deviam ter um tratamento menos violento do que os da senzala. Agora, em termos proporcionais, pensando, por exemplo, como era a produção de cana, como era a produção de café, o ciclo do ouro, esses períodos, quando a gente vai, sobretudo para esse registro mais atualizado desses períodos, você tinha uma massa de negros na produção e uma meia dúzia dentro das casas. Segundo ponto, a principal função das mulheres da corte, das mulheres dos portugueses, tinham como função a educação dos empregados domésticos. 3, tinha uma dificuldade linguística imensa entre os povos africanos que estavam aqui. Não era simples o processo de comunicação. Em quarto, quando a gente olha as evidências arqueológicas das cozinhas dos quilombos, não precisa nem nos quilombos, nas senzalas primeiro. Então, assim, é muito difícil pensar que existia uma culinária sendo desenvolvida a partir das senzalas. No entanto, depois dos quilombos isso muda, mas nesse primeiro momento da escravidão, aí tem que dividir, né? Tem que pensar por período. Eu acho que para a gente chegar numa compreensão um pouco mais precisa do que a Dora traz, eu acho que a gente precisa olhar por períodos e também por regiões, porque eu acho que existe uma diferença muito grande. Por exemplo, uma coisa para se perguntar, né? E Palmares? E o Quilombo dos Palmares? Lá no Quilombo dos Palmares, então, não tinha uma culinária? Então, o que estava lá era culinária portuguesa? É uma coisa para se perguntar, por exemplo, né? Porque é um outro caso, né? Era uma população muito mais, uma sociedade bem mais complexa do que os quilombos, por exemplo, aqui dessa região que a gente está, né? Aí ele coloca, né? Ele coloca nas palavras dele, né? A discussão fundamental é em que medida é possível atribuir aos escravizados alguma sorte de criatividade culinária sob o regime escravocrata. O colonialismo, por ser um terreno limitado pela escravidão, não permitiu o desenvolvimento da expressão do espírito de um povo ou a plena liberdade de criação culinária. É o que está defendendo Dória. Essa imagem aí também é bem expressiva para a gente pensar, né? É uma representação da tia Anastácia, do sítio do Pica-Pau Amarelo. O Monteiro Lobato, tal qual o Câmara Cascudo e o Gilberto Freire, participou ativamente da construção dessa ideia de ideal de Estado-nação e tal. Aí ele traz uma coisa que é bem legal para a gente pensar, assim, que são duas teses para pensar o papel do negro na alimentação brasileira. Um que ele já apresentou, que é o Gilberto Freire, que é papo vencido para a gente, e outra do Josué de Castro, que eu acho que é bem importante, eu acho que faz muito sentido. Ele vai falar assim, né, o Gilberto Freire, né, que na forma... Olha, ele era muito apaixonado, é curioso, tem uma coisa que é curiosa, eu entendo as pessoas gostarem bastante do Gilberto Freire, assim, acho que se a gente lê desavisado, é bem fácil gostar, porque ele tem uma visão positiva e ingênua, né? Que na formação do brasileiro a influência mais salutar tem sido a do africano, quer através dos valiosos alimentos, principalmente vegetais, que por seu intermédio vieram-nos da África, quer através do seu regime alimentar, melhor equilibrado que o do branco, pelo menos aqui, durante a escravidão. Isso aqui é muito esquisito. Porque quando você vai olhar no Câmara Cascudo, o Câmara Cascudo registra outra coisa. Ele não fica falando dos vegetais africanos. Ele fala do dendê, ele fala do quiabo, mas de um quiabo que é quase frito. Tem uma ênfase muito forte na questão do papel do óleo e das gorduras, no caso da dieta africana, né? O Gilberto Freire aqui é isso, né? Ele está registrando a partir de um contexto, que é o contexto que ele estava ali meio que etnografando, né? Mas, ou seja, ele está falando de alimentos mais saudáveis e de um regime alimentar mais saudável, né? Enfim. Aí o Josué de Castro faz um contraponto na mesma época, fazendo um estudo epidemiológico, quase, demográfico, né? O Josué de Castro ele fica nessa interface da geografia com a nutrição, com a segurança alimentar. Essa é a tese de doutorado dele. Ele fala o seguinte: com a abolição da escravatura, os negros e os mestiços saídos das senzalas, ficando com a alimentação a cargo de seus salários miseráveis, começaram por diminuir as quantidades de alimentos de sua dieta.
e já não dispunham nem de combustível suficiente para produzir o trabalho que antes realizavam. Então, ou seja, o contexto aqui era de completa carestia. Eu acho que isso aqui que o José de Castro está falando, ele está falando em 1945, mais ou menos, está falando mais ou menos no mesmo período que o Gilberto Freire. Faz muito sentido. É só você pensar, por exemplo, um outro aspecto. Pensa o aspecto da moradia. O que rolou? Abolição da escravatura. Uma meia dúzia foi contratada pelos senhores de engenho, uma maioria de pessoas passaram a viver nas ruas. Você vê isso claramente, por exemplo, aqui em Campinas, em São Paulo, no estado de São Paulo, isso é muito forte. Eles não tinham onde morar. Foi isso que foi gerando as favelas, as ocupações, esse movimento todo de construção de uma periferia negra, né? Por que, que na alimentação seria diferente? Aqui tinha carestia de alimento para elite. Contexto da febre amarela, final do século XIX, começo do século XX, enfim. São duas teses para pensar essa questão da alimentação do negro, que eu acho que uma reforça a crítica do Doria em relação ao Gilberto Freire, e outra coloca uma coisa importante aqui, que é essa questão da fome que o José de Castro traz. E, encerrando esse segundo bloco, ele apresenta como que consequência que essa ideia, uma das consequências que essa ideia de uma culinária brasileira, né, traz é, por exemplo, um certo epistemicídio, né, ou seja, um certo o que ele apaga? O que essa visão do Gilberto Freire do Câmara Cascudo apaga? Apaga, por exemplo, o Brasil sertanejo. Aí que Brasil sertanejo ele tá falando isso, né? Ele usa sertão para fazer referência ao Euclides da Cunha, né? Eu acho que é um uso poético da palavra, porque para nós faria muito mais sentido interior. Eu fiquei pensando, quando ele ficava falando de sertão, eu falei, mas o que esse cara maluco tá falando, né? Aí até fui ler, fui entender melhor e tal, é uma referência ao Euclides da Cunha, né? Mas o. Ou seja, está falando dessa culinária do interior, né? Que é uma culinária que vai se dando a partir do território. Como que se dá a culinária do território? Você tem os ingredientes dos povos que habitam, sejam eles quais forem, né? Obviamente, não estando eles dominados por outros povos. E esses alimentos são fruto de um monte de coisa, tanto de condições naturais, climáticas, e a partir daí vai se constituindo técnicas culinárias, hábitos culinários, festejos, modos de uso, enfim, de vários tipos. E aí se forma uma culinária, obviamente. Então, quer dizer, não quer dizer que nós não somos dotados de culinária nenhuma, né? Que eu acho que essa crítica, ela chega muito rápido na gente, né? Tá falando disso, né? Ele tá falando de uma. Aí, o que ele tá dizendo é o seguinte: culinária brasileira não faz sentido. Mas aí ele dá o exemplo, por exemplo, da culinária caipira. Mas você pode aplicar também a culinária caiçara, você pode aplicar a culinária amazônica. Aí tem muitas e elas estão o tempo inteiro se reconfigurando, né? É, e toda essa ideia de cozinha nacional, toda essa ideia de cozinha nacional, dessa ideia de uma cozinha que possa ser chamada de brasileira, ela vai olhar para essas culinárias sertanejas, né? Para a culinária caipira, para a culinária baiana, para a culinária amazônica, como coisas de um segundo valor. Afinal de contas, a culinária da elite, a culinária europeia, a culinária francesa, a culinária ocidental e tal. Então, tudo que não é isso é agreste, é ascético. Ascético é esquisito, eu não entendi muito esse ascético aqui. Isso é uma coisa que ela não é ascética, na minha opinião, mas enfim. E rusticamente preparado, ou seja, todas as características que fazem dessa culinária algo diferente, não necessariamente especial, porque é uma questão de gosto, né? É, é visto como uma coisa de menor valor, né? Então, uma das coisas que essa ideia de culinária nacional produz é isso como efeito. É, Bom, muito bem. Então, só uma síntese desse segundo bloco. Eu vou jogar essa questão aí só como uma sugestão. A gente não precisa aderir a partir dessa pergunta, mas uma questão que foi uma questão que tem me pegado, né? É possível atribuir alguma sorte de criatividade culinária ao indígena invadido né, ao negro escravizado sob um regime de escravidão? Tipo, sei lá, né? E aí? Alisson, eu vou começar, mas assim, eu já adianto que para mim esse primeiro ensaio está sendo uma coisa assim, de vencê-lo, sabe? Porque assim, eu digo isso mais pela densidade da coisa e as histórias que ele conta, eu sinto que ele se contradiz um pouco no discurso, às vezes, assim,
E por vezes, assim, por mais que eu tenha que fazer críticas, eu acho que ele se dedica muito a ficar falando assim, olha o que o Gilberto Freire falava, assim, olha que péssimo isso aqui, não sei o quê. Uma hora que ele fala na parte dos sertões que, olha como ele era preconceituoso com os sertanejos e tal. Eu entendo, assim, e até eu fui lendo e ouvindo você falar, eu fiquei pensando muito, assim, eu trabalhei um tempo na comunicação de um laboratório de engenharia genética de plantas, mais especificamente de milho. Então eles faziam, né, eles faziam transgênico de milho, milho editado geneticamente, tudo isso. E eu fazia parte da comunicação e também fazia uma parte do mestrado lá, estudava um pouco isso, mas muito nessa relação também assim, do que foi deglutido pela ciência de uma certa forma e regurgitado em outra coisa, né? O que é, porque eles contavam essa história de que, né, o milho foi domesticado pelos indígenas e por muitos anos pela humanidade, assim como a batata e muitas outras coisas que a gente tem na mesa hoje, né? E animais também. Então, assim, nesse sentido, o argumento era muito que, bom, se a gente já está dominando esses ingredientes, né, essas plantas, esses animais há tanto tempo, né, o que teria de tão diferente em utilizar a tecnologia, por exemplo, para poder transformá-los em outra coisa, né, ou continuar esse processo de domesticação, só que, né, numa outra intensidade, num outro contexto, e tal. E eu lembrei muito disso porque eu cheguei naquele ponto finalmente que eu queria chegar, que era dele falando sobre a cozinha de ingredientes lá, para entender, que eu acho que conforme eu leio mais, vai me ajudando a entender esse caos que ele faz, assim, nesse começo. Porque, e aí que eu fiquei meio assim, né? Porque, de certa forma, eu fiquei com a impressão, eu não terminei de ler ainda a parte de cozinha de ingredientes, que eu acho que você nem chegou também na apresentação aí, mas eu fiquei com a impressão que ele estava defendendo um pouco essa coisa da culinária. Como é que chama aquelas bolinhas? O que eles fazem aquelas bolinhas Molecular. molecular? É Tipo isso. assim. Ele tá elogiando essa parada aí. Então, eu fiquei me lembrando muito do pessoal lá do laboratório que tinha essa coisa assim de tipo, temos que respeitar as origens indígenas do milho, mas, gente, vamos usar tecnologia, pelo amor de Deus. Então, assim, eu fiquei muito com essa. Tô tentando, enfim, fazer uma lógica para tentar entender assim, o que que ele quer com toda essa desconstrução, porque eu entendo assim que tem várias coisas, tipo assim, mesmo esse questionamento, né? Tipo assim, a gente acho que tem que questionar, né, o papel realmente que o negro teve de fato na construção dessa culinária, mas é muito complexo, né? Porque é um amálgama cultural tão denso. E para além disso, a gente falou pouco disso, né? Mas o Brasil é gigantesco, né? E tipo assim, a gente está falando aqui sobre isso e sempre divide em várias regiões, em várias raças. E eu acho que de certa forma, assim, e eu acho que é um pouco óbvio, né? Mas a gente tinha uma necessidade, eu acho que muito grande da formação dessa identidade nacional, né? De certa forma, assim, para a gente entrar em paz de alguma forma, né, também, e o que é o mito da democracia racial também, etc e tal. Mas, assim, eu não vou chegar a nenhuma conclusão com isso, tá? Mas, assim, de uma certa forma, para mim é difícil entender, assim, para onde a gente vai, sabe? Então, a alternativa a esses mitos, que de certa forma a gente se acostumou ou aprendeu a conviver, né? Ou assim, né? Entrou em paz com isso de uma certa forma, de que, bom, fomos o último país a abolir a escravidão, né? Mas entre aspas, pelo menos temos aqui as heranças, né, desse tempo e as marcas culturais disso que nos lembram disso de alguma forma e tal, e o que foi isso e tal. Então, assim, e aí o outro lado, né, é essa coisa assim, não, futuro, agora, entendeu? Vamos deslocar isso, vamos esquecer esse. Para mim, é uma impressão meio assim, de tipo, Vamos, bom, então, uma coisa assim, né? Vamos usar agora. Ele faz toda essa crítica assim. Agora vamos usar a ciência para fazer fumaça de formiga e pôr em cima da comida, né? Eu sinto que exatamente. ele chega nessa conclusão, assim, também. Eu fiquei com essa impressão assim, gente, esses mitos são todos, por mais que eles sejam lindos e ajudem a gente a dormir à noite, eles são todos mentirosos. Então, vamos abandonar
qualquer um deles, todos eles ao mesmo tempo, e vamos, né, vamos esquecer, vamos usar mandioca para fazer bolinha preta e seguir em frente, entendeu? Então, eu acho que é por isso que eu tava assim, nossa, mas assim, né, onde que ele quer chegar com isso? Porque eu fico com essa impressão de que, enfim, é isso, né, esses mitos, essas histórias, eles têm que ser criticados e até, tipo, só que aí eu fico com a impressão que eles estão quase que servindo há um pouco essa visão dele, sabe? De que, bom, vamos, né, tá tudo errado isso aqui, que a gente, essas noções que a gente cresceu. Então, vamos abandonar elas por completo, assim, vamos aceitar que elas são, né, que é uma história contada pelos dominantes, né, e vamos seguir em frente, né, e que é muito complexo para a gente ter uma identidade baseada nisso, e vamos, né, vamos aceitar que a mandioca nasce aqui, então ela vai ser sempre brasileira, então tudo que tiver mandioca, não importa o preparo, nem a origem, é daqui, né. Então é meio, eu acho que para mim ainda falta fechar esse ciclo um pouco, sabe? Do que é que, tipo assim, então tá bom, qual que são as histórias que eu vou acreditar então, assim, sabe? De que, e eu acho que, enfim, falta mais, né? Mais leitura também. O próprio livro, eu espero que em determinado momento eu adquira uma noção mais sólida disso. Mas, enfim, não sei se deu para entender, mas é só expondo um pouco a confusão, acho que boa, de uma certa forma, porque eu fui relacionando com questões que eu também fui vivendo nessa, por exemplo, nessa questão da comunicação, e o que é essa questão, tipo assim, né, o que é essa dicotomia entre a ciência e os saberes tradicionais e tal, mas enfim, né, sei lá, é isso aí. Eu quero comentar várias coisas, mas vamos, acho que é legal, Carol, Bela, Alexandre, se vocês quiserem comentar o Daniel falar coisas novas, vamos fazer uma rodada de fala, ou seja para falar fala nova, seja para responder alguém, e aí depois a gente volta respondendo, volta todo mundo respondendo quem quiser. Eu queria só fazer um comentário em cima do que o Daniel falou e também da pergunta, que é a gente pensar qual o conceito de criatividade, né, que a gente está pensando. Porque uma coisa é a gente estar num cenário contemporâneo, privilegiado, não tem como não ver na mente assim pessoas como o Alex Atala, o Fogaça, essa galera, né? E aí a gente vai falar de criatividade culinária nesse contexto. E aí a gente pensa nessa pergunta, né? É possível atribuir alguma sorte de criatividade culinária ao indígena invadido e ao negro escravizado? Então, uma coisa que eu fico refletindo também mudou o que a gente está chamando de criatividade, né? Porque uma coisa seria você, por extrema necessidade, com recursos escassos, e não só os recursos do fazer culinário, né? Não só dos ingredientes, mas também do preparo, mas recursos escassos geral, assim, né? Recursos emocionais, inclusive. Porque eu acho que quando a gente fala de criatividade, sempre tem uma carga emocional do sujeito, né? Investida ali. Então, eu achei muito interessante quando eu vi a pergunta, eu estava pensando nisso, mas aí o Daniel trouxe essas outras coisas, né? Que deixa tudo ainda mais assim, sei, é muito maluco, é muito maluco pensar. Só um acréscimo, um parênteses, esse negócio de criatividade também, assim, eu acho que, enfim, eu sinto que ele usou muito essa palavra como uma para poder pesar um pouco a crítica dele também, assim, né? Poder falar, bom, gente, vocês estão achando que as pessoas escravizadas eram criativas e tal. Eu, tipo assim, se fosse assim, vamos supor que, né, a gente acreditasse e fosse realmente esse mito, né, de que, bom, a feijoada veio dos negros escravizados e tal. Eu não atribuiria isso a uma criatividade, né, mas a saberes tradicionais, a um modo de fazer que foi passado de alguma forma, que foi consolidado. Então, eu acho que, assim, só para a gente
eu acho que analisar os argumentos também talvez seja importante pensar realmente nisso, né? No que é a criatividade hoje, né? E no que foi, acredito, o que seria essa criatividade que compõe esse mito também, né? Enfim, é isso. Gente, eu não tenho muitos acréscimos hoje em relação a isso. Eu fiquei pensando muito também nessa linha do que o Dani traz, de que ele vai criticando e propondo outras coisas, mas sem chegar muito a lugar nenhum. Eu, assim, né? Não a lugar nenhum, né? Mas, tipo assim, é uma conclusão muito formada. E eu acho que eu vou ficando com cada vez mais dúvidas, na verdade, apesar da gente ter uma discussão que caminha para um consenso, assim, tipo, não há, por exemplo, criatividade, não teve essa contribuição pacificada. Ainda é difícil chegar nesse conceito, né, que ele tanto fala que a gente não tem, e é realmente difícil de vislumbrar algum, né? Eu não consigo ainda. Não sei se a gente vai conseguir, né? Vamos ver. Cara, tem uma questão sobre isso aí, né? O Dani trouxe uma coisa interessante sobre essa coisa de cozinha de ingrediente. Só que, ó que doido, né? Eu acho que ele tava fazendo isso pensando, e eu acho que ele tava meio. É o que eu acho de verdade, para ele dar como saída para esse dilema todo, porque eu acho que a minha leitura é que ele faz uma boa leitura do contexto. Não, vai melhorando, né? Historicamente, a gente vai fazendo mais pesquisa de história, arqueologia, antropologia e tal, vai acumulando conhecimento sobre isso, olhando por outras perspectivas, vai melhorando o conhecimento histórico, isso vai melhorando. A crítica do Doria é fruto disso também, né? De um acúmulo de vários campos. Então, eu acho que a leitura que ele faz das contribuições me parece mais coerente do que a do Gilberto Freire e a do Câmara Cascudo. Daí, a ele pôr como solução cozinha de ingredientes, não sei, parece que é quase a leitura do Silvio Romero a coisa lá do Negro na Cozinha, ingrediente da selva e técnica do. Me parece mais ou menos isso. No entanto, eu ouvi recentemente nessa entrevista, ele está dando uma entrevista para um podcast do curso de gastronomia de uma universidade de Brasília lá. Chama Hora do Chá. Acho que você conhece esse podcast, Bela. Eu adoro, E muito aí bom. é muito bom. Inclusive Continuado, honestamente. Eu ouvia faz um bom tempo já. tem aquilo que a gente ouviu naquela época, é o que tem, Sim. e tem uma entrevista com ele. E aí, nessa entrevista, que é depois que ele já publicou essa edição aqui pela Fósforo, ele fala de uma outra saída que eu acho que é muito melhor, que é quando ele fala de cozinha de território. Eu acho que isso faz mais sentido que cozinha de ingrediente. Eu acho que cozinha de ingrediente leva para um lugar que quase biologiza. A solução dele é cozinha de ingrediente, assim, não me parece que é a saída adequada. Mas cozinha de território parece que sim. Melhor, pelo menos, que a de cozinha de ingrediente. Mas ele não traz justamente, tipo, uma crítica ferrenha toda hora a essa questão da regionalização? Essa regionalização, do que ele está falando? Essa regionalização, ele está falando o seguinte: quando for constituir essa ideia de Brasil, pega lá desde da independência até a proclamação da República, a gente está lutando com uma ideia a gente está tentando formar um país, né? Na hora que forma, a divisão das regiões Sul, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste, e dentro dela, os estados, a divisão territorial dos estados é artificial. Então, não faz sentido nenhum você falar, por exemplo, em culinária mineira, ou em culinária goiana, ou em culinária paranaense, sendo que o que conecta isso culturalmente é o território, que é isso. Então, por exemplo, aí ele põe como lugar essa ideia. Então, por exemplo, ele deveria, na minha leitura, como argumento, ele deveria apresentar, nesse momento em que ele termina de apresentar a leitura da contribuição deles, essa ideia de cozinha de território. Que aí, de fato, é isso que a gente está falando. E aí, dentro do território, tem os microterritórios, tem os pequenos nichos de cultura alimentar. E é isso existe. Isso existe. E aí, o que é a culinária brasileira a partir dessa leitura? Uma união dessa rede, dessa teia
de territórios variados, urbanos, rurais, que vão constituindo hábitos, só que, portanto, torna muito mais difícil fazer uma síntese. Porque nós estamos falando de milhares de territórios e que se multiplicam e se dividem e que faz muito sentido. Então, Eu eu acho que isso conversa também com, não a cozinha de ingredientes como conceito, mas com o que ele traz como manchas de ingredientes, é de ingredientes que ele traz? Que é justamente é essa, que não é regionalizado, mas é territorializado, sabe? exatamente isso, é o mesmo conceito. É Ah, isso que tá. eles chamam de mancha de ingrediente, depois eles chamam de cozinha de território. É, é exatamente a mesma coisa. Agora, uma outra coisa, ô Dani, que você comentou, que eu fiquei pensando, que eu concordo até com o argumento. Eu só acho que isso tem que tomar cuidado, porque quando a gente olha os resultados. Mas, por exemplo, eu também acho que assim, ó, se a gente chegar num ponto de compreender que, por exemplo, só um exemplo, né? Um bem polêmico, que o uso de alimento transgênico pode de fato ser seguro, eu não vejo por que não. Acho que não acho que sou a favor do uso da tecnologia para produzir algumas coisas. No entanto, quando a gente olha, por exemplo, nesse caso aí porque vamos pensar a Cargill, por exemplo, no Brasil. A Cargill, ela trabalhou ativamente para a padronização de um tipo de milho, junto com indústria de agrotóxico, fertilizante, piriri, pororó, essa cadeia produtiva disso. O resultado concreto foi que chegou uma hora que estava sendo mais viável para o produtor cultivar com a semente da Cargill do que com a semente crioula. Isso é uma história do processo da modernidade no Brasil, né? E aí o resultado direto, a crítica a isso é o seguinte: ainda que a gente não precise adotar um argumento purista, esse processo levou a uma diminuição da diversidade. Agora, fruto desse modelo de sociedade que nós estamos, né? Então, é, é, é isso, né? Eu acho que esse argumento é interessante. Pode falar, Dani. Eu ia acrescentar, só que é exatamente isso. A questão, tipo, mesmo no meio científico, eu estou falando no meio científico da biologia ou da sociologia, assim, eu acho que já existe, não um consenso, mas assim, existe assim, um certo consenso de que o problema não é o efeito na saúde das pessoas especificamente, mas no meio ambiente mesmo, de que a gente perde biodiversidade e que se você tem plantações de monocultura com a mesma variedade genética, se você tem uma praga, a mesma pessoa que deu a semente também vai ter essa solução para a praga, né, que é o agrotóxico, etc e tal. Aí isso vira um problema em cadeia, assim. Então, assim, o argumento ele é válido e convincente até essa complexificação da coisa, né? De que, bom, se você perde biodiversidade, vários outros problemas surgem e você tem poucas soluções porque você tem poucas variações daquele genoma, né? Então, enfim, mas eu lembrei muito disso justamente por causa do negócio da cozinha de ingrediente lá, de que ele fala assim, gente, não vamos... ele faz até um esquema, né, tem a biodiversidade. Aí tem os ingredientes culturalmente selecionados lá, e aí tem produtos, e todos os produtos são válidos, entre aspas, né? Todos os produtos são válidos, independente de como são feitos, né? De quais... E aí é o ponto, né? Vamos abandonar um pouco ele não é preciosismo, né? Ele chama de conservadorismo da sociologia, etc e tal, de que tem que haver receitas. Eu fico muito, tipo assim, realmente, eu acho interessante, porque eu mesmo fico alternando a cada parágrafo entre esse cara está falando merda e acho que ele faz sentido, entendeu? Por exemplo, tem uma hora que ele fala assim, a gente vai restringir, eu acho, o óleo de dendê a fritar, como é que é? Fritar Cara, acarajé, né? Como a gente poderia, né, olhar para esse ingrediente de uma outra forma, um pouco desassociado dessa receita, descobrir outras formas né, de misturar isso com outros alimentos, produzir outras coisas, né? Em vez de ficar nesse, entre aspas, conservadorismo, etc e tal. Mas aí, ao mesmo tempo,
depois ele pesa a mão nessa desassociação, né, entre o ingrediente e o seu modo de fazer, que também é importante, né, como, assim, né, muita coisa já foi perdida, né, por que que a gente, não é que a gente vai necessariamente perder mais, mas assim, né, eu acho que o olhar tem muito mais a ver com esse patrimônio cultural do que com o conservadorismo de que temos fazer comidas assim, né, ou X ou Y e tal. Então, e aí, assim, a impressão no final que fica é que ele está falando muito realmente da perspectiva dos restaurantes de São Paulo, assim, um pouco, né? De tipo assim, vamos encontrar uma solução para esses chefes jovens que estão muito empolgados em inovar, e É vamos. por isso que a crítica da Thalita é assim, ó, precisa. A Thaís, ela, tipo assim, ela vai que ela vai. E ela vai. É, Então, assim, tipo assim, ó, eu acho que ele faz uma boa leitura histórica. Eu acho o ensaio bom, difícil de ler, ruim de ler, podia ter sido muito melhor editado, mas é, é uma questão de tempo para ele ter um ótimo contraponto público, porque merece. Mas ó, apesar dessa crítica, né? E eu acho que é completamente legítimo fazer isso com um sociólogo, com cientista social, que é isso que eles fazem com a obra dos outros. E tudo bem, é do jogo intelectual, né? A saída é ruim. Mas eu queria comentar também o que a Carol comentou. Carol, sabe o que essa parada da criatividade me lembra? Tem um filósofo grego que chama, acho que é grego, mas ele é de agora, assim, chama Cornélios Castoriadis. Eu li um texto dele uma vez que ele meteu essa, falou assim, só existiu dois momentos de criação livre na história da humanidade. Foi na Grécia Antiga e no Renascimento Europeu. Por que eu lembrei dele quando você falou nisso? Porque assim, ó, o Dória está falando de um conceito de criatividade com base numa ideia de criatividade que se aplica à cozinha europeia, né? Porque, é, porque por exemplo, veja esse exemplo do. E poderia ser qualquer exemplo. Por exemplo, o peixe mesmo, né? Os modos de preparar peixe entre povos indígenas, nossa, é assim, de uma diversidade imensa. Inclusive, por exemplo, o churrasco, né? O churrasco, essa coisa de assar desse modo, é meio multicultural, né? Você tem coisas parecidas em várias sociedades tribais. Não quer dizer que são dos índios, que só foram os índios, os ameríndios que fizeram isso, né? Você vai lá para aquele. Pro Sudeste Asiático, para aqueles lugares lá, né? Tem aqueles documentários do Michel Polan que ele mostra isso. Então, assim, esse hábito de assar em brasa e tal, mas aqui nessa contribuição é indígena, né? Isso não pode ser colocado como criatividade. E aí também é o seguinte, né? Volta para mim na questão da miscigenação, porque, tipo assim, é claro, que é uma questão que tem me pegado, porque, assim, ó, claro, miscigenação é um conceito muito da genética, né? Então eu entendo que tem uma complexidade mas eu penso que miscigenação aqui está sendo usado como metáfora, né? Não está falando de miscigenação genética, não. Está falando de miscigenação nos não, é. né? E aí, mas eu também acho que existem vários pontos de criatividade, e eu acho que tem uma coisa também que ele avança pouco, mas é importante, que é o seguinte: esses povos, os negros primeiro, com certeza, né? Mas agora, mais recentemente, a gente tem visto isso com a entrada dos estudantes indígenas na universidade, a gente percebido esse movimento, né? Fechou, Belinha. A gente já está também encaminhando, mas que é o seguinte, que é essa tentativa dos povos essa tentativa dos próprios povos de se reidentificarem com algo, né? Que é a ideia de retomada, né? Tipo, então, por exemplo, hábitos de retomada. Então, por exemplo, são os quilombos urbanos. E aí tem alguma coisa sendo produzida a partir dali. Então, talvez nesse contexto de colonização, dentro desse período histórico que o Dória fala, tá, faz sentido.
daqui em diante a gente já tem que pensar isso a partir de outra lógica. A partir do presente, eu acho que é outra pegada. Os indígenas de retomada também, né, que são pessoas que se descobriram de família indígena, fazendo um movimento de buscar, assim como qualquer pessoa que está numa diáspora. Vou falar da diáspora libanesa, de qualquer diáspora, na verdade. Tem um movimento a partir do momento de retomada daqueles hábitos, de identificação e tal. Então, assim, eu acho que sim, tem que pensar do que ele está chamando de criatividade e ele pode ter caído numa roubada de dizer isso, estando ancorado numa ideia bem ocidental de criatividade. Diga, Carol. É muito interessante isso que você falou, porque me conecta aquela ideia de que o brasileiro é um povo muito criativo. E às vezes jogar essa ideia, chamar de criativo, você pegar uma população e tirar tudo dela. E aí ela tá ali numa condição de sobrevivência e aí ela simplesmente se adapta. E aí você chama isso de criatividade. Ai, que criativos, olha. Então, isso que eu acho que é interessante pensar. Se a gente está falando de pessoas, né? O indígena invadido e o negro escravizado, eu acho que a gente pode até fazer a pergunta, né? Fazer uma brincadeira do tipo: é justo a gente atribuir criatividade a um indígena invadido e um negro escravizado? Porque eu acho que é muito mais. Tem uma subjetividade aí que eu acho que é importante. Eu vi esses tempos atrás, tem um cara que o perfil dele no Instagram é da aldeia. Não sei se vocês já viram ele. Eu não sei qual é a origem dele, mas assim, ele mostra um pouco, né, da cultura de onde ele vive e tal. E aí esses dias ele estava mostrando como que na aldeia eles preparam o peixe. E a primeira coisa que ele faz é pegar uma faquinha feita de osso. Maravilhosa a faquinha, inclusive deu um baile assim, né? E ele corta com a faquinha feita de osso. E aí, na hora que ele cortou, a primeira coisa que eu pensei foi a faquinha feita de osso. Então, assim, se a gente pegar um indígena numa situação que ele tá ali com todos os recursos dele preservados, existe uma criatividade, uma faquinha feita de osso. Se a gente tem essa pessoa totalmente retirada dela toda a subjetividade, uma pessoa com medo, uma pessoa. A gente vai chamar de criatividade e dá a impressão que é um pouco essa romantização do perrengue, sabe? Tipo, é que eles são muito criativos. Tipo, não, eles estão tentando sobreviver, assim, né? Então, isso que eu achei interessante da gente pensar, né? Mas eu acho que é isso, Ali, acho que é o que você está falando mesmo. Acho que eu imagino que seja isso que ele estava querendo dizer com criatividade, né? A Bela que tinha colocado uma última uma questão, e aí eu prometo que é o último comentário, e depois eu passo para vocês fazerem os últimos também. Mas ela falou assim, essa sensação, né, de que ele não chega em lugar nenhum, né? E eu não sei, eu penso de um outro jeito, assim, eu acho que a crítica pela crítica já é algum lugar, né? Eu acho que dado que o registro da história é uma narrativa, eu acho que desfazer essa narrativa já é alguma coisa, sim, sobretudo se ela está equivocada, né? Agora, o que eu acho que ele não apresenta, e eu acho que não sei se tem como fazer, é chegar numa cozinha brasileira, né? Pelo menos nesse ensaio ele não entrega ele dá ponta para o futuro, né? Ele fala de algumas coisas e tal, assim, muito frágeis, inclusive é a parte mais frágil do ensaio, pelo que a gente está convergindo aqui, né?
Mas, enfim, eu acho que a constatação é que essa culinária brasileira, pelo menos essa oficial, né, essa que vem vindo historicamente, ela explica pouco, né? Bom, é isso. E aí? Vocês querem colocar mais alguma questão, mais algum ponto, trazer alguma outra coisa do texto? Como estamos? De boa? Bom, então é isso. Sabe o que eu tenho percebido? Deixa eu só encerrar a gravação aqui. Não, total. Eu acho que isso é bom. Acho que isso que o Alexandre está colocando é verdade. Ele é um polemista, né? E ele gosta, né, Alexandre? Eu acho. Eu gosto também, assim, eu me engajo nessas questões, ainda, mesmo que seja para ficar falando mal, mas eu acho. Porque tem pontos muito bons, né? Eu acho que ele tem sacadas boas e tal, mas tem dilemas como todos, né? Adesão sem apego, né? Deixa eu parar de gravar aqui então. E aí, só para fazer uns comentáriozinhos breves aqui, mais sobre a nossa organização. Só um segundo.